As Boas Novas segundo Mateus. Capítulo 3. Naqueles dias, João Batista foi pregar no deserto da Judéia, dizendo: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. De fato, esse é aquele de quem se falou por meio de Isaías, o profeta, com essas palavras: A voz de alguém está clamando no deserto: Preparem o caminho para Jeová, endireitem as suas estradas. João usava roupa de pelo de camelo e um cinto de couro na cintura. Seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. E o povo de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, ia ao encontro dele, e eles eram batizados por ele no rio Jordão, confessando abertamente os seus pecados. Quando ele viu muitos fariseus e saduceus se aproximarem do local do batismo, disse-lhes: Descendência de víboras, quem disse que vocês podem fugir da ira que virá? Portanto, produzam fruto próprio do arrependimento. Não se atrevam a dizer a si mesmos: Temos Abraão como pai. Pois eu lhes digo que Deus pode fazer surgir destas pedras filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu batizo vocês com água por causa do seu arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu, e não sou digno de tirar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem na mão a sua pá para separar o trigo da palha. Ele limpará completamente a sua eira, e ajuntará seu trigo no celeiro, mas a palha ele queimará num fogo que não pode ser apagado. Jesus foi então da Galiléia ao Jordão, ao encontro de João, a fim de ser batizado por ele. Este, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim? Em resposta, Jesus lhe disse: Deixe que seja assim agora, pois é apropriado que desta maneira cumpramos tudo o que é justo. Então João parou de impedi-lo. Depois de ser batizado, Jesus saiu imediatamente da água e naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descer como pomba e vir sobre ele. Também uma voz vinda dos céus disse: Este é o meu Filho, o amado, a quem eu aprovo. Capítulo 4. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de ter jejuado por 40 dias e 40 noites, ele sentiu fome. E o tentador se aproximou e lhe disse: Se você é filho de Deus, diga a estas pedras que se transformem em pães. Mas ele respondeu: Está escrito, o homem não deve viver somente de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Jeová. O diabo o levou então à cidade santa, colocou-o sobre o parapeito do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, pois está escrito: Ele dará aos seus anjos uma ordem referente a você, e eles o carregarão nas mãos para que não bata com o pé numa pedra. Jesus lhe disse: Também está escrito: Não ponha Jeová seu Deus à prova. A seguir, o diabo o levou a uma montanha extraordinariamente alta. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Eu lhe darei tudo isto se você se prostrar e me fizer um ato de adoração. Jesus lhe disse então: Vá embora, Satanás, pois está escrito: Adore a Jeová, seu Deus, e preste serviço sagrado apenas a ele. Assim o diabo o deixou, e então vieram anjos e começaram a servi-lo. Quando ele soube que João tinha sido preso, partiu para a Galiléia. Além disso, depois de deixar Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira do mar, nas regiões de Zebulão e Naftali, para que se cumprissem as palavras de Isaías, o profeta: Ó terra de Zebulão e terra de Naftali, ao longo da estrada do mar, do outro lado do Jordão, Galiléia das nações. As pessoas sentadas nas trevas viram uma grande luz, e quanto aos sentados numa região de escuridão mortífera, levantou-se sobre eles uma luz. Daquele tempo em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galiléia,
ele viu 2 irmãos, Simão, que é chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando uma rede no mar, pois eram pescadores. Ele lhes disse: Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles abandonaram imediatamente as redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 que eram irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Eles estavam no barco com seu pai, Zebedeu, consertando as suas redes, e ele os chamou. Deixaram imediatamente o barco e seu pai, e o seguiram. Ele percorreu então toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todo tipo de doença e todo tipo de enfermidades do povo. E as notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e as pessoas levaram-lhe todos os que sofriam de várias doenças e fortes dores, os possessos de demônios, os epiléticos e os paralíticos, e ele os curou. Assim, grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão.